Olá, muito boa segunda-feira a todos aí que acompanham o nosso canal, né? Que está vendo uma pequena ascensão do canal pequeno, mas que ainda está com uma ascensão bastante primorosa. E hoje vamos falar um pouco sobre a rodada, né, deste domingo, bem como os gols. Vamos mostrar aqui alguns gols. Vou ficar devendo alguns, obviamente, mas aí a gente trata no final do vídeo qual que estou devendo com vocês. Mas vou trazer alguns lances aí, principalmente também os placares da rodada aí que aconteceu nesse domingo, onde o Palmeiras retoma a liderança, Flamengo fica no chorinho, no cheirinho e no chororô, e o time do Santos começa a ficar temeroso aí, embora jogou no sábado, né, junto com o Vitória, mas já começa a ver alguns outros times tropeçando, exceto o Ceará, que venceu sua partida, e aí deu uma sobrevida. Atlético Mineiro e Internacional também empataram em 0 a 0, esse jogo nem vamos mostrar os lances, mas vamos ao que interessa, né, vamos aos gols, né? E começando aqui agora, como a gente pode ver, o Corinthians, que recebeu o time do Grêmio, lá na Neoquímica Arena, venceu com gols de o zagueiro Luiz Henrique e, claro, dele, de pênalti, Memphis Depay aí, um lance polêmico, como vocês podem acompanhar aí, uma mão, e aí Memphis Depay foi lá e conferiu a vitória do Corinthians por 2 a 1. Isso coloca o Corinthians um pouco mais acima. Lá na Arena Fonte Nova, o Bahia saiu perdendo aí no começo do jogo, tomou um gol aí da cobrança de escanteio do Red Bull Bragantino. No segundo tempo, inclusive, tivemos o retorno de Everton Ribeiro, ele que após uma cirurgia aí, que tinha a possibilidade de um câncer de tireoide aí, acabou fazendo a cirurgia e com menos de um mês já voltou, inclusive para ajudar o esquadrão. Aí a gente vai vendo aí o gol do Matheus Fernandes, né? Gol do Bragantino, Red Bull Bragantino, mas aí no segundo tempo, o William José marca 2 vezes e coloca o Bahia já aquele pezinho gostoso na vaga da Libertadores de forma direta. Não só o Bahia consegue se aproximar, bem como também o Mirassol, que vem fazendo uma campanha brilhante, embora empatou no sábado com o Botafogo, né? Mas está lá em cima brigando, despontando lá em cima, nas partes de cima da tabela. Aí a gente vai vendo agora o jogo do Ceará. Ceará esse que venceu o Fluminense, né? Nos meus palpites aqui havia dito que seria o contrário, ou até mesmo um empate, mas o Ceará foi superior ao time treinado aí pelo Zubeldia e venceu a partida por 2 a 0. Ainda o Fluminense teve um jogador expulso nessa partida, né? Como vocês estão vendo aí na imagem. Mas aí Pedro Raul, que não tem nada a ver com isso, garantiu essa vitória aí por 2 a 0. E aí, no próximo jogo, a gente vai ver aqui agora os gols de Palmeiras e Juventude. Palmeiras que tinha voltado para a vice-liderança, já que o Flamengo no final de semana venceu. Mas o destaque fica aí, ó. Vocês estão acompanhando as defesas aí do goleiro Carlos Miguel, que, por incrível que pareça, fez 10 incríveis defesas nesse jogo. 7 delas de chutes de dentro da área. E o time do Juventude não conseguiu furar esse goleiro que vem ganhando a sequência graças à fratura, né, do goleiro Everton, vem se despontando aí na titularidade. Aí Bruno Rodrigues, que depois de 600 dias que estava contundido, estava tendo uma sequência bacana de jogos, marcou o primeiro, e esse que talvez seja um dos gols mais bonitos da rodada, né, junto aí de Arrascaeta, que marcou um golaço também de falta, mas aí Felipe Anderson, com esse chute de fora da área, consolidou a vitória do Palmeiras, retomando a liderança do Campeonato Brasileiro, junto ao Juventude. Então basicamente é isso. Por enquanto esses foram os gols da rodada, né? Agora o Palmeiras desponta na liderança com 65 pontos. Um a mais que o Flamengo, que agora fica com 64, não é? Ambos têm 30 jogos, embora um a menos. Que inclusive esse um jogo a menos vai ser agora no meio de semana. A gente tem Palmeiras e Santos. O jogo vai ser lá no Allianz Parque. O Palmeiras vai receber o Santos que já começa a cogitar ou não se leva o Neymar que já se questionou tanto de gramado sintético. Caso uma derrota aconteça, ele pode contextualizar se ele jogar que a culpa é do gramado, ou se não jogar, realmente vai novamente jogar a culpa no gramado, na arbitragem, ou seja lá o que for. Ele que tanto tá questionando aí, pedindo, como posso dizer, tá pedindo a profissionalização dos árbitros, e nisso eu concordo com ele plenamente, mas não jogando isso como o famoso migué. Agora lá na zona da degola, mesmo com a derrota do Vasco, o Vasco ainda tem 42 pontos para, matematicamente, teoricamente, para fugir dessa zona da degola aí, são necessários 44, então o Vasco tá 2 pontos disso, que é o que o São Paulo conseguiu com essa vitória aí, que é justamente os gols que eu estou devendo, né? Os gols do São Paulo aí em cima do Botafogo, que o São Paulo foi lá, fora de casa, venceu o Vasco por 2 a 0, e aí ultrapassa o Vasco na classificação, chega a 44 pontos e o Vasco estaciona ali com 42. Na briga da degola,
eu acho que a gente pode colocar aqui a partir do Ceará, que está em 12º colocado nesse Campeonato Brasileiro. E aí tem 38 pontos. São 6 pontos à frente apenas da zona da degola, enquanto o time do Atlético Mineiro, que tem 37 pontos, que ficou no empate aí. Vou pegando minha colinha aqui para acompanhar, tá? E Internacional estacionou nos 36 porque empatou com o Atlético Mineiro. Então era um confronto meio que direto, embora meio de tabela. Estão tentando ainda almejar pelo menos uma vaga na Sul-Americana, as duas equipes aí, e empatarem 0-0. Inclusive o Internacional nesse jogo aí teve um jogador. O Atlético Mineiro, na verdade, teve um jogador também expulso nesse jogo. Aí, logo abaixo do Internacional, que ficou com 36 pontos, a gente vem com o Santos. O Santos que teve um empate aí, agora vem talvez muito tenebroso, medroso, porque com os jogos que eram possíveis, né, enfrentou adversários de parte da parte de trás da tabela, né, enfrentou alguns jogos interessantes aí, com Fortaleza, com Botafogo, com Vitória, mas agora que poderia somar pelo menos 9 pontos aí nessas partidas, agora vai tentar almejar voos maiores, só que são 3 partidas dificílimas. O Santos vai enfrentar o Palmeiras, como já disse, lá no Allianz Parque. Depois recebe e vai enfrentar o Flamengo, num jogo aí que todo mundo sabe que tá disputando a liderança. Então são 2 extremos da tabela, o Santos brigando para sair, enquanto Palmeiras e Flamengo vão brigando aí pela cabeça a cabeça pelo título. O Cruzeiro vem correndo um pouco por fora, o Mirassol deu uma estacionada devido a esse empate, mas teve um outubro maravilhoso aí de vitórias. E falando em vitórias, o Vitória é quem abre essa zona de degola aí com 31 pontos na parte de baixo da tabela, seguido por Fortaleza, que tem 28 pontos, 3 a menos aí do que o Vitória. Aí vem Juventude, que acabou de perder para o Palmeiras, 2-0 ontem à noite, né, às 9h30, lá em Caxias. E acredito que praticamente rebaixado, embora tenha um jogo a menos, né, tem 30 jogos apenas no campeonato. O Sport, que somou apenas 17 pontos, teria que almejar mais 15 pontos aí, teria que vencer todos os jogos que tem e ainda torcer por muitos tropeços, o que eu acho muito difícil de acontecer. Por enquanto é isso, a gente vai encerrando o vídeo por aqui, mostramos alguns gols da rodada de domingo para vocês. Não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações. Lembrando que hoje a gente tem classificação, a gente tem convocação da seleção brasileira, Ancelotti aí, com alguns jogadores, inclusive na mira. Vitor Roque é um deles, Andreas Pereira também volta a ser cogitado para voltar à seleção, né? Ele que, enquanto estava no Fulham, teve algumas convocações, mas desde que voltou ao Brasil, apenas por devido à contusão, assim que ele chegou, ele foi convocado e depois não teve mais oportunidades, e agora pode e está na pré-lista, né? E hoje, a partir das 3 horas da tarde, a gente traz aí pra vocês. Se quiserem, até a gente faz uma live pra gente poder acompanhar. Já comenta aqui se vocês querem que a gente faça isso. Lembrando sempre, se inscrevam no nosso canal, ativem as notificações, que a gente vai trazer todas as informações para vocês poderem acompanhar tudo que assola o nosso esporte, o nosso Campeonato Brasileiro e o Campeonato Internacional, ok? Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço para todo mundo aí, que aproveitem bem essa segunda-feira. Fiquem na paz e logo, logo a gente volta com muito mais vídeos aí já. Ativa, dá aqueles tapinha maroto aí no like aí, ajuda esse pequeno e singelo canal a alcançar muito mais pessoas aí, que a gente vai sempre estar trazendo o melhor do esporte para todo mundo. Um abraço aí, se comporte.